assunto é com Murilo Rocha. Oi, Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Segunda-feira aí cheia de notícias, muito movimentada, né? O aparecimento da chuva, muito celebrado por alguns. É engraçado que o tempo tá tão quente, foi tão anormal o que aconteceu semana passada, que hoje está um dia quente, mas nós estamos achando até um dia fresco em razão do que foi a semana passada, né? Se estivéssemos no ano normal, estaríamos aqui falando que está um dia abafado, quente e tal. Mas como foi tão quente a semana passada, com 4 dias seguidos com a temperatura acima de 37 graus, né? Então uma coisa que eu pelo menos nunca tinha vivenciado, nos 46 anos de vida, nunca tinha vivenciado 4 dias seguidos aqui em Belo Horizonte, com essa temperatura tão alta, a gente chega a achar que está até fresco essa segunda-feira, mas retorno da chuva. Temos aí também na política mineira, né, a morte do ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Assembleia, Alberto Pinto Coelho, uma figura importante aqui para Minas Gerais. Ele sempre foi um político aí considerado de conciliação e uma espécie de conselheiro para vários outros políticos, né, pela sua experiência, 4 mandatos de deputado estadual, 2 vezes presidente da Assembleia, vice-governador, depois assumiu o governo de Minas aí por cerca de 8 meses. Então era sempre um perfil conciliador e considerado um conselheiro político. Está sendo muito lamentada a morte dele no meio político. Aproveito aqui para mandar um abraço aqui, meus sentimentos ao deputado estadual Betinho Pinto Coelho, filho, e também ao Alexandre, também filho do ex-governador Alberto Pinto Coelho. O Alexandre que estudei junto com ele no 1º grau, né? Mandar um abraço para ele e para a família aí do ex-governador Alberto Pinto Coelho. Para além disso, temos aí o retorno, né, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, as suas atividades aqui no estado. Vamos lembrar que ele passou aí 17 dias mais ou menos fora do país. Esteve uma missão na China, depois no Japão, enquanto acontecia aqui a discussão do regime de recuperação fiscal. Então hoje Zema, voltando ativo, está em Brasília, vai participar de uma solenidade lá do Dia da Consciência Negra e depois vai tentar uma agenda com o presidente Lula. Acho complicado, né? Não é uma agenda que foi marcada previamente para discutir a questão do regime, mas pode ser que o governo abra esse espaço para o governador de Minas. Mas eu acho difícil, porque nessa agenda teria que ter a presença do presidente do Senado, por exemplo, Rodrigo Pacheco. Não sei se vai conseguir conciliar essas agendas todas hoje em Brasília para uma reunião, mas de certa forma já é um gesto aí do governador, né, que, né, não ia a Brasília. Só lembro dele para um evento assim, né, logo depois do 8 de janeiro, né, ele participou daquela reunião de governadores com o presidente, logo depois dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Agora ele indo a Brasília, parece que para participar aí de um evento do Dia da Consciência Negra e, de certa forma, tentar aí, se não o presidente, alguns interlocutores para conversar aí sobre a possibilidade de negociação do regime de recuperação fiscal, estas propostas aí que vêm sendo discutidas. Vamos ver aí como que vai ser essa volta do governador Romeu Zema, que, como a gente até falou nas manchetes, né, ele ficou fora do estado e ontem ele reapareceu falando de política, mas não da política de Minas, né? Ele estava comemorando aí, parabenizando o candidato vitorioso lá na Argentina, né? O ultraliberal, ultradireitista Javier Milei, que venceu as eleições, digamos até de forma surpreendente pela margem, né? Não é surpreendente a vitória dele, porque a Argentina enfrenta uma grave crise econômica e o opositor dele é o atual ministro da Economia, né? Ou seja, foi uma eleição clara, explícita por mudança, né? A questão econômica quase sempre é a que dita o destino das eleições. Essa questão ideológica geralmente é o pano de fundo ali, um acessório. O que dita o destino de uma eleição geralmente é a situação econômica, e então por isso a vitória de Milei não pode ser considerada uma surpresa, mas o que surpreendeu talvez seja essa margem de 10 pontos percentuais. Os institutos de pesquisa mais otimistas, aí, que estavam mais acertando, apontavam uma margem de 5 pontos percentuais para Javier Milei. O Instituto Atlas
Intel, que é inclusive comandado aqui por um brasileiro, ele estava prevendo 5 pontos percentuais, era o que estava aí, que acertou mais no primeiro turno e errou aí no segundo, acertou a vitória, mas errou a margem, né? Foram 10 pontos percentuais de frente. E ontem, voltando aqui, o governador Romeu Zema fez uma postagem celebrando aí a vitória de Javier Milei, segundo ele, para corrigir o desastre aí provocado pela esquerda na Argentina. O Zema se posicionando. Aí, voltando aqui para a política América Latina, é engraçado que ele não tinha se manifestado antes, né? Quem era contra ou a favor tinha falado nada, esperou o resultado para se manifestar, né? E hoje já está lá em Brasília para aí sim discutir as coisas que realmente do momento aqui do estado, que é o regime de recuperação fiscal. E por fim, essa segunda-feira, hoje, dia da consciência negra, né? É importante, um dia de reflexão aqui no Brasil, um país, infelizmente, ainda de muito pouca consciência sobre a questão negra, sobre o racismo, que até gravou uma entrevista coletiva, a gente fez uma entrevista coletiva na última sexta-feira, que foi ao ar no sábado, onde que a gente discutiu esse tema e como está presente o racismo no Brasil no dia a dia, né? Então acho que é um dia para a gente refletir, apesar de ser só uma data, apenas uma data, é uma data para a gente refletir, né, sobre o pouco acesso ainda da população negra a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, né? Isso é fácil da gente perceber, né? Só quando a gente pensa, né, na escola que você estudou, se for uma escola particular principalmente, né? Quantos colegas negros haviam na sua sala, né? Quando você vai a um médico, né? Esses profissionais de saúde que te atendem, quantos deles são negros? Ou seja, isso tem a ver com oportunidade, com acesso à educação, né? Com a chance de ter uma carreira mais bem remunerada ou mais bem qualificada. Isso tudo tem a ver com o racismo, com a história, como o Brasil se constituiu. Eu acho que hoje é o dia, né? Se a gente nunca pensa nisso, hoje é o dia de pelo menos a gente parar para pensar, né? Não é fruto do acaso o fato de onde você trabalha ter majoritariamente pessoas brancas e não negras, né? Não é um acaso esses fatos, né? Onde você estudou, onde você frequenta, isso não é por acaso, né? Tem a ver com oportunidade e, consequentemente, com remuneração, com chance de acesso, né, privilegiado a uma parcela da população em detrimento de outra. E isso é fruto de um processo histórico. É isso, Lucas, Luciana, falei de um tanto de assunto, mas é porque realmente a segunda-feira começa aí com várias pautas.